Olá pessoal, alguma vez já aconteceu de você estar deitado tranquilamente na cama, tentando adormecer quando uma pergunta inesperada aparece na sua cabeça do nada? Por exemplo, como as águas do Oceano Atlântico e do Pacífico não se misturam naqueles lugares onde elas não estão separadas por terra? E então você começa a ler um artigo na Wikipedia, depois outro e quando vê já perdeu a noção do tempo. Hoje vamos economizar algumas horas do seu sono e responder algumas perguntas incríveis que deixariam qualquer um em dúvida. Se você aprender algo novo, você se inscreve no nosso canal, tá bom? A propósito, os oceanos não se misturam porque têm salinidades e densidades diferentes. A linha que os divide pode ser vista até mesmo em imagens de drones. Vamos lá! Lidar no iPhone. Nada no mundo da tecnologia gera uma onda de notícias, discussões e análises como o lançamento dos novos produtos da Apple. Nesses momentos, o mundo se divide em dois tipos de pessoas: as que admiram cada inovação da equipe do Tim Cook e correm para fazer uma pré-encomenda, e aquelas que reclamam do alto preço, das funções inúteis e do design ruim, se bem que geralmente se tratam das mesmas pessoas. Esse ano não foi uma exceção. O 12º iPhone começou a ser xingado assim que foi revelado por voltar a ter as antigas bordas retas, pela falta de carregador e fones de ouvido na caixa e pelo alto preço. Mas existem algumas inovações realmente interessantes nele. Um scanner chamado LiDAR é uma delas. À primeira vista, ele parece um ponto preto imperceptível próximo a uma das 3 câmeras. Este mesmo scanner foi adicionado também na nova versão do iPad. Além disso, os LiDAR também são usados em sistemas de piloto automático, onde atuam como os olhos de um veículo não tripulado. Mas o que ele é? Basicamente, ele é um laser pulsado capaz de gerar um modelo em 3D do espaço ao seu redor. A tecnologia pode ser usada de muitas maneiras diferentes, como por exemplo, para jogar videogames com elementos de realidade aumentada, ou então carregar no smartphone um projeto tridimensional do design de um cômodo e editá-lo diretamente na tela. Esse scanner funciona ao nível dos fótons, o que significa que uma má iluminação não lhe impedirá de usar essa função interessante. Cachorros que miam. Existem raças de gatos que se parecem mais com os cachorros, como por exemplo os orientais. Eles levam brinquedos nos dentes para os seus donos, andam perto de seus pés e são treináveis. Mas será que existem cães que se pareçam mais com seus rivais peludos? E como? Além disso, existe até uma raça que pode até mesmo fazer sons de gato. Ela se chama Basenji, conhecida também como cachorro africano que não late. Mas isso não quer dizer que esses animais sejam extremamente tímidos ou que simplesmente não gostem de falar. O segredo está escondido no ventríloco da laringe do cão. Ele está posicionado de uma forma que não permite que as cordas vocais vibrem na frequência necessária para um latido. Alguns adestradores de cães acreditam que os criadores africanos desenvolveram essa característica propositalmente, para que o cão não chame a atenção dos predadores. Em vez de latir, o Basenji uiva, guincha e até mesmo mia um pouco. Manchinhas brancas. Você provavelmente já percebeu que às vezes aparecem umas manchas claras nas unhas sem nenhum motivo. Na infância, algumas pessoas até acreditavam que se você fizesse um desejo e esperasse que a mancha desaparecesse, ele com certeza se tornaria realidade. Mas o que essa estranha pigmentação realmente significa? Vamos começar falando que, na maioria dos casos, ela é totalmente inofensiva. Ela aparece se a unha for danificada acidentalmente, como por exemplo, com uma batida em algum objeto ou um arranhão ao cortá-la. Ela também pode ser uma reação alérgica ao esmalte ou ao seu removedor. E por fim, o aparecimento frequente de manchas brancas nas unhas também pode indicar a falta de certos minerais ou vitaminas no organismo, principalmente de zinco ou cálcio. Se esses pontinhos nas suas unhas não incomodam em nada e raramente aparecem, não há motivo para se preocupar. Mas se cobrirem toda a unha ou se você estiver sentindo dores, é melhor consultar um médico. Sangue do dedo.
Talvez você tenha notado que fazemos alguns exames de sangue do dedo e outros com sangue da veia. No primeiro caso, o que será enviado para o laboratório é o sangue capilar e no segundo, o sangue venoso. O primeiro só serve para um exame de sangue geral ou um teste rápido de glicose e colesterol. Não dá para fazer análises mais detalhadas usando esse material. Mas quando se trata de uma criança pequena, o processo de fazer exames geralmente é diferente. Em vez da dobra do cotovelo, por exemplo, o sangue dos bebês geralmente é retirado de uma veia na cabeça. Isso só porque é mais fácil encontrá-la ali. Para a coleta de sangue capilar nos primeiros 3 meses, não se usa o dedo, mas o calcanhar. O primeiro exame desses é feito já nas primeiras horas de vida do bebê e é chamado de triagem neonatal. Ele é feito para excluir imediatamente possíveis patologias congênitas. A razão para escolher este local novamente é óbvia. É muito mais fácil do que tentar acertar o dedinho minúsculo com uma agulha fina. Alces esportistas. Por alguma razão, muitas pessoas acham que só os animais graciosos podem nadar bem. Na realidade, as coisas não são assim. Os elefantes, por exemplo, se dão super bem com a água, algo que não parece ser assim quando olhamos para eles. Outros animais que poderiam competir com Michael Phelps são os alces, que têm um enorme talento para o mergulho. Esses animais conseguem mergulhar a vários metros de profundidade em busca de alimento. No entanto, na maioria das vezes, eles preferem apenas nadar, podendo atingir velocidades superiores a 9,5 km por hora. Isso é mais do que as marcas de muitos atletas olímpicos. O mais interessante é que o pelo grosso do alce serve como uma espécie de colete salva-vidas. As bolhas de ar entre os pelos ajudam o animal a se manter na superfície. Tempero falso. Você já experimentou o wasabi? Mesmo se você não for um cliente regular de restaurantes japoneses, sua resposta provavelmente foi sim. Mas ela está errada. Na verdade, mesmo no próprio território do Japão, 99% dos restaurantes servem os pratos de peixe com um tempero que não é verdadeiro, e sim com uma mistura esverdeada de raiz forte e mostarda. A razão é simples. O wasabi, também chamado de Wasabia japonica, é a planta mais cara de se cultivar. Ela é muito difícil de cuidar, leva vários anos para ficar no ponto e após a colheita conserva o sabor e o aroma por apenas 15 minutos. Por isso, nos raros restaurantes de luxo, onde o autêntico wasabi é servido, ele é colhido de um jardim no próprio estabelecimento e imediatamente transformado em pasta. Dizem que tem um gosto muito mais suave do que a sua imitação e até parece um pouco doce. Seguro incomum. Se você contar a um de seus amigos que está morrendo de medo de ser abduzido por alienígenas, é bem provável que eles não entendam você. Mas há um lugar onde essa ansiedade será tratada com total calma e você receberá até mesmo sugestões de soluções. E não estamos falando de um psicólogo. Recentemente, uma agência de seguros da Flórida lançou um novo serviço: o pagamento de uma indenização de $10 milhões aos que forem afetados por abdução alienígena. No entanto, há um detalhe: o pagamento será feito $1 por mês durante 10 milhões de anos. Bem, o que você queria? Tubarões radicais. Há alguns anos atrás, uns cientistas que faziam pesquisas perto das Ilhas Salomão fizeram uma descoberta incrível. Dentro do vulcão ativo Cavite, eles encontraram tubarões martelo e tubarões seda nadando. O achado surpreendeu muito os biólogos, afinal, na cratera a temperatura e a acidez da água são muito altas e geralmente os peixes simplesmente não sobrevivem nessas condições. Na superfície do oceano, bolhas de dióxido de carbono e metano podem até ser vistas subindo do fundo. Aparentemente, esses tubarões se adaptaram a esse ambiente ao longo da evolução. Agora, como eles o fizeram, é algo que os cientistas ainda precisam descobrir. Chapéu de chefe. Você já percebeu que o chapéu branquinho é a marca registrada do uniforme dos chefes profissionais, né? E também já deve ter notado que esses gorros costumam ter muitas dobras de tecido. Essa tradição tem muita história e, é claro, ela está associada à rica cultura gastronômica da França. Lá, as vestes brancas dos chefes começaram a ser usadas no século XIX e permanecem em uso até hoje. Mas os chapéus não são usados apenas pelos chefes das cozinhas. Eles também podem ser usados por seus assistentes
diferentes. Nesse caso, a altura deles será menor do que a do chapéu do chefe. O número de dobras neles também será menor. Antes, o número máximo dessas dobras podia chegar a 100, o que significava que aquele especialista em culinária podia cozinhar um ovo de 100 maneiras. Hoje em dia, esse costume já virou coisa do passado, embora o chapéu do chefe do restaurante ainda seja diferente dos demais. E aí, cara, tá cansado de vídeos sobre animais fofinhos e histórias comoventes? É hora de mudar pra algo mais sério. Os carros mais radicais, os robôs mais legais e uns gadgets secretos. Pegue sua porção de tecnoadrenalina no canal Tech Zone. Inscreva-se agora mesmo, estamos te esperando.